Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Olha, quero contar a história de uma viúva que está registrada na segunda carta aos Reis, capítulo 4, aonde diz que após o seu marido ter morrido, deixou uma dívida enorme, a qual aquela pobre mulher não tinha como pagar. E a Bíblia vai dizer que vieram os credores para levar seus 2 filhos. Agora aquela mulher estava num aperto, numa situação muito difícil. A dívida sem poder pagar. E agora os credores vieram para levar seus 2 filhos. Que situação difícil essa pobre mulher se encontrava. Eu pergunto a você neste momento, qual é a situação que você se encontra? Olha, Deus enviou o homem chamado Eliseu à casa dessa viúva. E quando chega lá, ele pergunta a esta viúva o que é que ela tem. E ela diz, eu não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite. E Eliseu disse, pega teus 2 filhos e manda pedir vasilhas, não poucas. E ela enviou seus 2 filhos para pedir vasilhas aos vizinhos. E trouxeram muitas vasilhas. Eliseu disse, agora entra, fecha a porta, tu e teus filhos, e coloca azeite nas vasilhas. Olha que era só um pouquinho de azeite. Isso me lembra muito bem que quando aquelas 10 virgens, melhor dizendo, que estavam aguardando o esposo, lá em Mateus capítulo 25, vai dizer que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As 5 prudentes tinham azeite nas lamparinas e azeite na reserva. As 5 loucas não só tinham azeite na lamparina, mas não tinham na reserva. A reserva é esse pouquinho de azeite que essa viúva tinha. Representa o Espírito Santo na nossa vida. Olha, sem fé é impossível agradar a Deus, como diz lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6. Jesus disse, se nós tivermos fé, tamanho de um grão de uma mostarda, nós podemos dizer para aquele monte, ergue-te daí, sai daí, vai para outro lugar e vai. Olha, quando aquela mulher entrou na casa e fechou a porta, ela e seus filhos, começou a colocar azeite nas vasilhas, a Bíblia diz que todas as vasilhas foram cheias, que quando não tinha mais vasilhas, o azeite cessou. E Eliseu disse, agora vai, vende, paga a tua dívida e vende, ou melhor, e vive do resto. Olha, nós também tínhamos uma dívida impagável. Nós não tínhamos como pagar a dívida que nós tínhamos para com Deus. Porque a dívida que o homem tinha para com Deus era uma dívida que precisaria ser paga com sangue. E de sangue de uma pessoa que não tivesse defeito, que não tivesse pecado, de uma pessoa pura e imaculada. Essa dívida Jesus pagou na cruz do Calvário, dando a sua própria vida em nosso lugar. Hoje nós temos motivo de sobra para glorificar e exaltar o nome de Jesus, porque Ele pagou a nossa dívida. Deus pagou a dívida daquela viúva. Não sei se você está entendendo o mistério, a situação que você está passando agora. Se você está passando por um momento de tristeza, de dor, de tribulação, de angústia, lembre-se que o mesmo Deus que enviou o homem chamado Eliseu à casa daquela viúva, o mesmo Deus está te mandando esta mensagem agora. Não te preocupa, lembra somente que o Senhor Jesus já pagou a tua dívida. Louvado seja o nome do Senhor.
Olha, a Bíblia diz que ainda que uma mãe venha desamparar um filho que amamenta, mas Deus nunca nos desamparará. Naquela época, as viúvas, elas eram desamparadas. Os órfãos também. Por isso que Jesus não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, para que pudesse estar conosco todos os dias. Para que possamos encerrar esta mensagem, eu quero ler apenas o versículo 27 de Tiago, capítulo 1. Olha o que é que diz aqui. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar as viúvas e também nas suas tribulações, como diz aqui, e aguardar-se da corrupção do mundo. Esta é a religião pura e imaculada para com Deus o Pai. Visitar as pessoas que estão precisando de ajuda. Neste momento, quero dizer para você, Deus está cuidando da tua causa. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.